Bolo de amendoim crocante por fora, macio por dentro e uma deliciosa cobertura toffee com amendoim. Assim como a primeira receita, essa daqui também é incrível, um sabor maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai gostar da receita e também desse bolo. Vamos para a receita? Vamos precisar então de 2 ovos, tamanho médio, tá? Pode ser aqueles ovos que você consegue encontrar no mercado para a nossa receita ficar bem leve e sem aquele cheiro de ovo. Vamos precisar também de 150 gramas de açúcar refinado aqui na opção que eu estou utilizando. Lembra da dica do copo americano? Vamos usá-la novamente se você não tiver balança ou se você não tiver medidor. Assim fica muito mais fácil você conseguir alcançar a sua receita. E mais, não vai ficar muito doce, tá? Vamos precisar também de 50 ml de óleo de girassol. Não é o óleo de cozinha, é o de girassol. Se você não tiver, será então 30 gramas de margarina ou de manteiga sem sal. Mas essa opção com óleo de girassol é a melhor que eu tenho, tá? Vamos precisar também de 200 ml de leite integral. Se você não tiver um medidor, pode ser aquela caneca sua de tomar chá, de tomar leite. Ela é quase cheia, tá? Faltando ali uns 2 dedos para a parte superior. 200 ml vai ser o suficiente para essa nossa receita. Vamos precisar também, vamos precisar também de leite em pó. Aqui eu estou utilizando 25 gramas, tá? Se você tiver o leite ninho, que é aquele famoso, fica um sabor muito bom. Mas se você não tiver, também não vai deixar de ficar muito boa a sua receita. 25 gramas de leite em pó é o suficiente. Eu tenho aqui 60 gramas de amendoim moído. Você pode utilizar aquele seu processador ou liquidificador também. Mas nessa receita eu estou utilizando também 20 gramas de farinha de amêndoa. Ou seja, em vez de usar 60, eu estou usando 40 de amendoim e 20 de farinha de amêndoa. Se você não tiver, utiliza só o amendoim mesmo que vai atender muito bem. Mas nessa receita eu tive a opção de colocar e ele ficou bem diferente, tá? Ficou muito saboroso. Mas se você não tiver, vai colocar o amendoim mesmo, 60 gramas, vai atender muito bem e vai ficar saboroso. Um perfume agradável e um paladar assim muito incrível só com amendoim. Não muda muito, tá? 180 gramas de farinha de trigo, que a gente vai colocar quase no finalzinho de forma peneirada. Vamos usar também 1 grama ou uma pitada de sal. Lembra aquela dica da colherzinha? Essa é a porção que eu vou utilizar nessa receita. Então vamos para a nossa receita também com 10 gramas de fermento em pó químico, tá? Aquele para bolo. Então no seu bowl ou na sua tigela para bolo, você vai utilizar o fouet. Eu utilizo ele que ele fica muito bom, tá? Vamos acrescentar então o açúcar, aquela porção de 150 gramas. E vamos mexer por aproximadamente 2 minutos, tá? Dependendo do seu braço, você pode mexer um pouquinho menos, mas ele vai chegar no ponto que eu vou deixar para vocês, que é o ponto exato para esse bolo, tá? Ele vai ficar levemente aerado, tá? Já vai ter dissolvido todo aquele açúcar refinado, porque ele dissolve mais fácil nessa opção, tá? Ele não vai ficar aquelas pedrinhas, né? Aqueles cristais do açúcar, e você não precisa fazer muito esforço. Bateu, você já vai incorporar então o nosso óleo de girassol, tá? Os 50 ml de óleo de girassol. Mexa novamente levemente e logo em seguida então é que a gente vai colocar. Vamos acrescentar também o nosso leite em pó, 25 gramas, e vamos mexer levemente e ele não vai perder o seu ponto, daquele ponto homogêneo que a gente havia já alcançado naquela nossa mexida de leve. Vamos acrescentar também o leite, os 200 ml da nossa medida. Tem que ser em temperatura natural, preferencialmente tudo natural, tá? Assim a gente consegue alcançar um resultado muito melhor. Nada de ovos gelados ou até mesmo leite gelado. Tudo em temperatura natural, preferencialmente. Após isso, vamos colocar então o nosso amendoim ou a nossa farinha de amêndoa, tá? Aqui eu coloquei primeiro as nossas farinhas de amêndoas, são 20 gramas. E logo em seguida nosso amendoim, tá? Aquele amendoim já batidinho, aquele que está já bem processadinho, pedaços pequenos. Ele vai incorporar bem na massa, não vai ficar pesado no processo de assamento. Ele vai alcançar um ponto muito bom, tá? Desse tamanho. Vamos colocar também a nossa farinha de trigo. Eu sempre dou a opção de peneirar, tá? Se você não tiver uma peneira, aquelas
super utilizáveis, você pode utilizar a comum, tá? Aquela que a gente encontra em mercado, atende muito bem e é bem versátil. Então colocou ali as suas 180 gramas de farinha de trigo, você vai polvilhar em cima e vai incorporar de novo. Lembrando que nós estamos fazendo um bolo e não estamos fazendo um pão. Ou seja, você tem que mexer levemente só para incorporar esse trigo, tá? E ele vai ficar nesse ponto. Parece que ele está muito mole, mas não tem problema. É esse exato ponto que a gente precisa para o nosso bolo. E por fim, nós vamos colocar o nosso fermento químico, tá? Aquele que é utilizado em bolo. São 10 gramas e vamos mexer levemente para incorporar na nossa massa. Após incorporar a nossa massa, aí então a gente vai transferir para a nossa forma. Eu utilizei a opção da forma untada, mas eu coloquei ela na geladeira. É uma dica que eu dou para você, até porque quando você vai encontrar o ponto da nossa massa, o ponto do bolo, ele vai estar descolado já em volta ali da nossa forma. Então, transferindo para a nossa forma de 10, aquela mesma de pudim, eu deixo ela bem untada, deixo ela na geladeira por alguns minutinhos só para ficar geladinha. E aí você vai transferir a nossa massa para essa forma. Transferiu aquele procedimento de bater só para ela sentar bem e aí colocar no forno a 180 graus por aproximadamente 45 minutos, dependendo do seu forno. Ele vai chegar num ponto dos 45 minutos em que a massa ela vai estar toda douradinha por fora, crocante, como a gente viu no comecinho do vídeo. E detalhe, ela vai estar assim, ó, ela vai estar solta na borda, então você não precisa ficar furando o seu bolo, abrindo o forno várias vezes. Quando você encontrar essa condição na forma, é porque ele já está pronto. Crocante, maravilhoso, com uma cobertura deliciosa, que eu vou deixar a receita depois para vocês. E não esqueçam, curta, comenta, compartilha, manda lá, salva na sua lista de preferências. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!